ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra que lemos agora. Pedimos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor mesmo fale conosco, Senhor, e que essa palavra chegue aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, com o conhecimento da tua palavra, viver de forma reta, santa e que glorifique o Senhor. Em nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos sentar-nos. Meus irmãos, hoje nós vamos de forma efetiva adentrar agora no verso 6 em diante, mas eu preciso fazer algumas ponderações para que nós possamos meditar aqui nesse texto e que possamos ter uma compreensão o máximo genuína possível da palavra do Senhor e que nós não erremos nesse conhecimento. Ao olharmos aqui para o verso 6, verso 7, verso 8, nós chegamos num texto em que ele é simples, irmão. Temos um texto simples. Interessante, nós dedicamos 2 domingos, ficamos aqui nas demandas marginais do texto, não por causa do texto em si, alguma complicação exegética do texto, não, o texto é simples, como nós vamos ver daqui para frente, mas devido aos desacertos que acontecem ao redor do texto, nós somos obrigados a nos deter no antepasso do texto e olharmos aqui na circunferência várias demandas desse texto. Eu preciso, irmãos, ser bem sincero com vocês. Por quê? Porque o verso 6, qual nós vamos meditar hoje, e o primeiro ponto a qual Paulo vai estar estudando a igreja hoje, é uma instrução simples, só que se faz difícil, porque não é uma interpretação única. Ou seja, esse texto aqui você vai observar que existem no mínimo 2 interpretações e existe muito, mas muito erro dentro das igrejas por causa desse entendimento. E é por causa disso que nós temos que olhar para esse texto, bifurcando aqui para que os irmãos entendam que existe mais do que uma interpretação. Nós vamos perguntar assim: pastor, a Bíblia, ela cabe mais que uma interpretação? Não. A Bíblia é um livro que tem só uma interpretação, só um entendimento. Mas por causa das nossas limitações, nós temos vários entendimentos que estão relacionados a alguns textos. E alguns textos são muito difíceis de ter entendimento. Esse texto não é um daqueles que se enquadram num texto difícil, é um texto simples, mas a problemática aqui é o entendimento errado. Por quê? Por causa principalmente da profecia. Profecia, queridos, é um dom. Profeta é uma pessoa de uma amplitude enorme da palavra de Deus. Você vai encontrar profetas e profecias de Moisés. Você vai encontrar profetas e profecias ainda com Apocalipse. Olha o tamanho do conteúdo, o tamanho do estudo e o campo de informações que nós temos sobre esse homem e sobre esse personagem. Por que nós temos que nos deter um pouquinho aqui e não será uma pregação simples de ser feita com uma opinião simples? Por quê? Porque nós nunca nos detivemos. E é o objetivo da nossa igreja é isso. Eu sei que tem muitas igrejas que optam por essa posição. Por exemplo, eles leem o texto e falam assim: a interpretação desse texto é isso. Acabou. Não existe outra interpretação. Se houver outra interpretação, se houver outro entendimento, faz parte de uma inspiração do diabo. Isso não tem nada a ver com as escrituras. A interpretação é essa. Eu entendo que existem interpretações que são esdrúxulas, que
são difíceis de serem entendidas, mas nós não somos inspirados, irmãos. Nós não detemos a verdade da interpretação bíblica. Nós hoje estamos dentro de um colégio interpretativo que se chama meio reformado. Nós somos reformados. Nós entendemos que a interpretação reformada das Escrituras Sagradas é a interpretação mais correta que tem da Bíblia, mas não é a única interpretação. Eu não quero ser eu para chegar para ninguém e dizer assim, essa interpretação correta, qualquer outra está errada. Eu não sou inspirado nisso. Eu não sou uma pessoa que detém a verdade. Eu quero, no mínimo, e como nós temos feito dominicalmente, onde chegamos em textos que bifurcam assim, mostrar qual é o entendimento plausível do que a reforma abraçou e entendeu, e podermos dialogar, até mostrando as precipitações das interpretações que são diversas das que nós temos. Esse é um texto que mostra isso. O que nós vamos aprender hoje na pregação? Eu quero começar o sermão hoje, começando com uma introdução. Quero que os irmãos prestem muita atenção, para que os irmãos possam andar comigo aqui, porque você vai perceber que nós vamos chegar com isso no verso 6, mas antes de chegarmos na sentença final do verso 6, eu vou ter que andar com vocês aqui um pouquinho para que nós possamos entender o que o autor está dizendo. Como é que nós vamos andar na pregação de hoje? Na pregação de hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma breve recapitulação do sermão passado. Nós fazemos pregações positivas. E a pregação expositiva é essa, nós pegamos um texto. E esse texto, nós tentamos ao máximo expor das suas minúcias, trazendo as verdades desse texto. Nunca conseguimos concluir o texto por completo. Quando concluímos, damos continuidade de capítulos posteriores, versículos posteriores, para que haja antecipação dos textos que nós estamos pregando hoje. Nós temos que fazer uma breve recapitulação que foi falado anteriormente. O segundo passo, nós vamos fazer um resumo do que nós vimos, versos 6, 7 e 8. Pequeno resumo. E vamos meditar especificadamente no verso 6, naquilo que Paulo fala sobre a profecia. Pastor, por que o senhor está fazendo esse resumo hoje? Porque existem no nosso meio alguns irmãos que não estão conseguindo caminhar de forma didática com tudo que está sendo pregado. E a minha obrigação como pastor é poder andar com comandos e caducanos a ponto que vocês abracem tudo que está sendo ensinado e que vocês consigam interagir com tudo o que está sendo pregado. O que nós vamos meditar hoje no verso 6? O cerne da nossa pregação hoje é o verso 6. Olha o verso 6 aí na sua Bíblia. No verso 6 nós vamos meditar isso aqui, ó, o entendimento plural desse verso. Vamos perceber que esse verso é um verso que atrai sobre ele mais do que uma interpretação. Segundo, nós vamos entender o que não significa esse verso, o que nós não concordamos com profecia. E nós vamos ver também que para isso nós vamos falar sobre profetas, quem era o profeta e o que fazia o profeta, quem são os ou quem é o profeta do Novo Testamento. Nós temos que perguntar, irmãos, e responder: houveram profetas no Novo Testamento? Se houveram profetas, quem são ou quem é o profeta do Novo Testamento? Quem são os apóstolos? Qual é a função dos apóstolos no Novo Testamento? E por último, como que aconteceu o ensino profético no Novo Testamento? Esse é o conteúdo da pregação de hoje. Eu sei que por ter muitas informações particulares e bem delicadinhas que nós temos que olhar no texto, nós vamos parar bem no finalzinho ali, para que a gente não possa não se derramar muito. Então, meus irmãos, o que nós vimos no domingo passado? No domingo passado, nós chegamos no começo da pregação, em que nós findamos o que nós estávamos pregando ao redor do texto, do verso 6, verso 7 e verso 8. Nós não falamos sobre o verso 6, 7 e 8. Os irmãos lembram disso? Nós estávamos falando das problemáticas que haviam nesses três versos. Que essas problemáticas vindas lá do tempo de Moisés, chegou no tempo da igreja primitiva,
perpassou na história da igreja, chegou hoje e provavelmente ela vai durar até os últimos tempos. Essas problemáticas foram aquelas que nós nos debruçamos em 2 domingos para que nós pudéssemos meditar. Quais eram elas? Nós vimos e ficamos cientes que os exemplos de pessoas perversas e os dons existem tanto nas Escrituras como também na história. Na história humana, quando nós olhamos, nós vamos ver perversos, cheios de dons, atrapalhando várias pessoas, trazendo escândalos, fazendo coisas terríveis. Vamos ver homens de Deus também, cheios de dons. E esses exemplos tem aqui no nosso meio, e na Bíblia está cheia de pessoas assim, das quais nós vimos no domingo passado, domingo retrasado, que o Senhor Deus fala que eles são tão perigosos, falsos pastores, falsos mestres, homens que detêm dons, que são semelhantes a predadores no meio de escombros onde estão os crentes. Não tem local para fugir deles. Os crentes ali vão ser devorados. Nós vimos também qual deve ser a nossa relação com Deus, como é que nós devemos interagir com os dons de Deus. E por último, vimos também e perguntamos e nos questionamos por que Deus permite que tais coisas aconteçam na igreja. Por que Deus permite que tais coisas, tais pessoas estejam na igreja? Muitas pessoas falam assim: ah, pastor, porque Deus se desafiou, está falando tempo as coisas, perdeu o controle. E aí os perversos tomaram conta. Ah, Senhor, Deus não teve um curso muito firme e as coisas destambelharam. Não, irmãos, Deus está no mesmo lugar que esteve o tempo inteiro, reinando e governando, mesmo diante dessas perversidades. E vimos que, biblicamente, que tudo isso aqui é para cumprir os propósitos santos de Deus. Essa foi a nossa meditação, a nossa conclusão do que vimos aqui no estado ao redor dos dons. Hoje, nós vamos nos dedicar basicamente, quase exclusivamente ao verso 6. Os dons são diversos, Paulo fala isso no verso 6. Os dons são frutos da graça de Deus, Paulo também fala isso no verso 6. E cada dom, segundo o que Paulo está instruindo, Paulo mostra o dom e traz a instrução de como tem que ser executado esse dom. Ou seja, existe uma forma de ser executado. Não se vive ou se tem um dom e age de qualquer maneira. Deus exige sim. Deus exige piedade daquele que é crente, daquele que é um homem ou uma mulher cheio de dons, cheio do Espírito Santo, conhecimento da palavra de Deus, para que possa viver para a edificação da igreja de Deus. Uma coisa que fica muito clara aqui nessa lista de Paulo é que Deus não deixa que a ministração e a vivência dos dons ocorra de qualquer maneira. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Não. Olha aí na Bíblia de vocês. Verso 6, Paulo fala assim: o que profetiza, faça segundo a proporção da sua fé. Verso 7, aquele que exerce o ministério, haja dedicação. Verso 7 também, aquele que ensina, se esmere para fazer. Verso 8, todos esses outros estão no verso 8. O que exorta, faça com dedicação. O contribuinte, faça com liberalidade. O que preside, seja diligente. O misericordioso, com alegria. Cada dom tem uma forma de executar. Isso o autor quer deixar claro para a sua comunidade de leitura, que deveria ser. Já viu aquela pessoa: ah, irmãos, é para Jesus, vai de qualquer forma. Oh, pastor, eu não sei cantar direito, mas é para Jesus, vai de qualquer maneira. Pastor, eu não entendo muito bem esse texto, mas eu vou falar para a igreja, mas vai de qualquer maneira, é para Jesus, ele entende. O que Paulo está falando é assim: se Deus te chamou, se Ele te capacitou com dons, seja zeloso, seja o máximo zeloso possível, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado e para que a identificação do corpo da igreja. Dois irmãos, comentando esse texto, trouxeram algumas proposições que eu quero compartilhar com vocês. Eu abro aspas. Matthew Hell, ele diz assim: cada crente deve ser diligente e sincero em usar o seu dom, lembrando que foi confiado a ele por Deus para benefício da igreja.
Você tem que ser sincero e usar o seu dom. Lembrando que o dom que Deus te deu foi para o benefício da igreja, não foi para o benefício próprio. E João Calvino, ele vai trabalhar sobre a diversidade dos dons e ele fala assim: a diferença dos dons não tem sua origem na vontade humana, mas porque foi o agrado do Senhor ministrar a sua graça desta maneira. O que isso significa? Que a administração do dom, dos dons de Deus, é a pluralidade. Deus age conforme Ele quer, na igreja que Ele quer, levantando o que Ele quer, na proporção que Ele quer, para que isso sirva de edificação da igreja. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Não tem como nós controlarmos os dons de Deus. Não tem como nós exigirmos os dons de Deus. Não tem como nós pararmos os dons de Deus. Porque agindo Deus, Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele trabalha isso em cada uma das suas igrejas. Meus irmãos, vamos para o verso 6. Olha o que ele diz aí no verso 6. Verso 6, Paulo diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui 3 ensinos abrem esse texto para nós. Esses 3 ensinos vão partilhar para nós vamos caminhar para entender o que Paulo está falando. No verso 6, Paulo fala o primeiro ensino, e esses 2 que eu vou falar para vocês, nós já meditamos nele. Encontramos Paulo falando sobre a diversidade de dons. Paulo, aqui no capítulo 12, ele traz uma lista de 7 dons. Mas se não me foge a memória, ele vai falar também de outra lista, lá no livro de Efésios e no livro de Coríntios. Se eu não me engano, é 1 Coríntios. E são, além desses dons, nós temos outros dons e outros serviços. O que Paulo está instruindo essa igreja que está em Roma? A forma de nós trabalharmos para Deus está debaixo de uma pluralidade enorme. E é Deus que vai levantar cada um de vocês em conformidade ao chamamento dele no seu particular. São vários dons. O segundo ensino do verso 6, Paulo está falando sobre a graça de Deus. Que os dons estão sobre a graça de Deus. O que é isso? O dom de Deus é um favor não merecido que a igreja recebe da parte de Deus. Se estamos numa igreja e nessa igreja manifestam-se os dons de Deus, está diante de nós graça, favor, da qual nós não merecemos. Então, quando nós detectarmos os dons de Deus, devemos louvar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor por causa desse dom, porque através desse dom Ele produz edificação da igreja. Para que vocês possam ter um entendimento um pouquinho mais depurado, é como se com os dons o Senhor estivesse colocando tijolinhos no muro para que esse muro fosse levantado, trazendo segurança, abrigo e paz. O que são dons? Graça de Deus. O terceiro ensino aqui, irmãos, é que Paulo inicia a sequência dos dons com o dom de profecia, com um detalhe muito legal e muito importante. Como eu falei para vocês, o texto parece simples, e de verdade é muito simples. Olha o que Paulo está falando aqui no verso 6, irmãos. Não tem complexidade exegética, não tem contexto histórico que mude isso aqui. Olha o que Paulo está falando aí no verso 6. Profetizar é ensinar a palavra de Deus segundo o conhecimento do Evangelho. Não é simples isso. Olha isso aí, verso 6. Verso 6. Sendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, ou seja, se é para profetizar, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, segundo o que se conhece, segundo o que se tem conhecimento do Evangelho. O texto só quer dizer isso. Se nós parássemos por aqui e já fôssemos para o verso 7, continuaríamos bem e tranquilos. Por quê? Entendemos o que Paulo está falando. Só que, mais uma vez, irmãos, o problema não está no entendimento simples da palavra de Deus. O problema está na ambiguidade do entendimento da palavra de Deus. Por quê? Aqui existem 2 problemas. Quais são eles? É um texto com dupla interpretação. E, sinceramente, como pastor,
como pastor que estou nessa posição, eu não posso permitir que vocês andem com o entendimento e rejeitem qualquer outro, sem sequer ouçam o que as outras interpretações estão falando. É como se vocês dissessem assim: só a minha igreja fala a verdade e só nós detemos a interpretação correta. Nós temos que entender que existe uma bifurcação aqui. Qual outro problema? O aspecto profeta. Irmãos, o aspecto profeta, a pessoa do profeta, a questão da profecia é um assunto tão grande na Bíblia, que se nós nos dedicássemos a estudar só sobre profecia e sobre profetas, nós passaríamos meses e meses, porque teríamos que olhar lá no início das Escrituras, chegaríamos ao fim das Escrituras, vendo a intensidade como vive e como se manifesta a palavra de Deus por tempos fiéis. Dois problemas aqui no verso 6. Mas como eu falei para vocês, se nós pulássemos para o verso 7, entendendo que o texto diz isso aqui, estávamos completamente satisfeitos. Existem duas formas de entendimento aqui do verso 6, dessa parte de profetizar. A primeira é essa que eu falei para vocês. Olha só, profetizar é ensinar a palavra de Deus, o Evangelho, ou seja, o ensino que é objetivo. O que é a profecia do verso 6? Paulo ensinando para esses irmãos: se vocês forem profetizar, se houverem profetas aí no meio de vocês, que a profecia seja um ensino objetivo da palavra de Deus. Homens que se levantam com o conhecimento da palavra e preguem essa palavra para a comunidade. É isso que vocês têm que fazer. Esse é o primeiro entendimento desse texto. Existe mais um entendimento, e esse tem um volume maior, porque esse entendimento ele está no meio dos neopentecostais, dos pentecostais, todo outro tipo de interpretação, que é este. A profecia do verso 6 é falar das coisas reveladas por Deus, da parte de Deus, para as pessoas. Aqui nós entramos na questão do subjetivo. O que é a profecia do verso 6? O cara está no meio do culto e recebeu uma mensagem de Deus. E aquela pessoa que levanta no meio de todo mundo e diz assim: ó, assim diz o Senhor. Ó, o Senhor está falando aqui agora. O Senhor está dizendo isso. O Senhor está falando isso. Esse é o profeta. E aí é aquela coisa, nós chegamos no entendimento que quando nós discutimos com homens, tudo bem, mas se é Deus falando, você vai discutir? Aqui nós entramos na demanda da subjetividade, e que muitas igrejas acreditam que o que Paulo está instruindo é isso. Quando vocês estiverem aí, na igreja de Roma, apresentada para a carta de Roma, quando vocês forem profetizar, seja segundo a proporção da fé. O que é isso? Aquele irmão que tem mais fé, profetize coisas grandes, fatos enormes que vêm da parte de Deus. Quando Deus falar com você, não guarda, fala para os outros, vai para o meio da comunidade e fala a palavra do Senhor. Se você não tem uma proporção, se sua proporção da fé é pequena, ou seja, se você tem uma fé pequenina, fale pequenas profecias, fale coisas que Deus tem falado para você. Mas o que Deus falou na sua cabeça é a verdade que tem que ser proclamada. Essa é a segunda interpretação desse texto, da qual, meus irmãos, nós acreditamos que essa segunda interpretação não é uma interpretação sadia desse texto. Por quê? Porque aqui vai ferir a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós temos hoje, aqui na nossa igreja, alguém que fale da parte de Deus, a vontade de Deus para a sua igreja, e essa vontade de Deus não bater com a palavra de Deus, nós vamos entrar no colapso. Por que nós vamos entrar no colapso? A palavra de Deus, nós temos o entendimento que ela é perfeita, é completa, e tudo que nós precisamos está nela. Só que o irmão trouxe uma palavra de Deus que não está na palavra, está contradizendo essa palavra. Com quem que nós vamos ficar? Quem está errado? Esse irmão ou a palavra? Outra coisa, esse irmão traz uma palavra que completa o que as Escrituras não revelou. Mostra que a Escritura é incompleta. Ou seja, que graças a Deus que Deus levantou o irmão para completar a Escritura que está faltosa para a gente. Nós vamos entrar no complexo terrível. É por isso, meus irmãos, que hoje, aí eu digo, é por isso que no Novo Testamento já não existiu um ministério profético.
É por isso que nos dias de hoje não existem profetas. É por isso que nos dias de hoje não existem apóstolos. Não existem. Porque se existirem e se um cânon está aberto, esses homens podem falar da parte de Deus e é verdade de Deus para a igreja. Não, irmãos, isso não existe mais. Quando João fechou ali o seu último livro, o livro de Apocalipse, acabaram-se as profecias, acabaram-se as revelações. Não existe mais revelação da parte de Deus que venha complementar ou que venha trazer a vontade de Deus para a sua igreja, trazer uma complementação da sua palavra. Findou-se. E aqui nós entramos naquela demanda: cessou-se os dons, cessou-se o dom da profecia, cessou-se a manifestação apostólica. Deus não fala mais de forma inspirada para nenhum homem hoje. Isso tem que ficar no nosso coração, porque, irmãos, está cheio de apóstolos. Apóstolo fulano de tal, o Papa é um apóstolo. Apóstolo da igreja fulano de tal, apóstola. Hoje tem apóstola. Se seguirmos o entendimento bíblico do que é um apóstolo, ela pode falar da palavra de Deus, ela pode falar, dizer que Deus está falando através dela. Isso é totalmente incorreto, irmãos. Não existe isso mais. Por causa disso, nós vamos começar pelo que não é. O que não é o verso 6? O que essa palavra não significa? O que não é verdade no verso 6? Aí nós começamos olhando para a figura do profeta do Novo Testamento. Não é a mesma figura do profeta do Antigo Testamento. E aí nós somos peremptórios, irmãos. Não existem profetas mais. Não existem profetas nos dias de hoje. E no Novo Testamento não existiam profetas, com exceção de um homem que fez uma única profecia. O ministério profético findou-se ali em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E aí, quem é o profeta do Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento eram homens chamados por Deus para comunicar a vontade do Senhor para o povo de Israel. Os profetas apontavam os erros do povo e falavam sobre os fatos que aconteceriam no futuro. É aquilo que nós chamamos de profecia preditiva. Ele está dizendo de fatos que vão acontecer no futuro, que são concernentes a erros e pecados que a comunidade, o povo de Deus está vivendo, e que Deus está falando assim: olha, vocês estão em pecado, olha, vocês estão errando, olha, vocês estão ofendendo a palavra do Senhor. Por causa disso, o Senhor vai trazer espada, por causa disso, o Senhor vai trazer castigo, por causa disso, vocês vão entrar em colapso, por causa disso, vocês vão ser levados para o cativeiro. Essa é a figura do profeta. E além disso, além de falar, o profeta tinha que escrever. Aí nós saímos do campo da subjetividade e começamos a ver biblicamente que aquilo que o profeta falava como profecia, ele escrevia e o texto ficava ali marcado e chegou para nós até os dias de hoje essas profecias. Eu quero olhar com vocês um exemplo de um profeta com duas manifestações. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 12, e Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. Nesses versos, meus irmãos, prestem atenção, nós vamos ver que Deus, o chamado de Jeremias e como se desenvolvia o relacionamento de Deus com o profeta. Existem vários outros profetas: Isaías, Ezequiel, Malaquias, Miqueias, Amós, Obadias. O número de profetas são enormes. Praticamente a mesma coisa em relação ao seu chamamento e a interação de Deus com o profeta, que aconteceu com Jeremias, vai acontecer com outros, em perspectivas diferentes. Olha quem era o profeta do Antigo Testamento e como é que era o ministério do profeta do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 12. Abre sua Bíblia. Jeremias capítulo 1, verso 4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo
de uma criança, mas o Senhor me disse: não digas, não passam de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha como é que se desenvolve o caráter do envolvimento do chamamento do profeta. Tem um chamamento particular, individual, um relacionamento que vai nas particularidades. O profeta fala assim: eu sou uma criança, Senhor, eu sou cheio de limitações. Deus fala assim: não fale isso, eu estou te chamando hoje, e para onde eu te enviar você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E tem mais: não tenha medo, porque eu estou contigo. Esse foi o chamamento de Jeremias. Agora observe a partir do verso 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constitui sobre as nações, sobre os reinos. Agora olha o ministério de Jeremias, irmãos, verso 10. Olha que peso aqui. Tudo com que ele vai falar, olha só: para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias, eu estou levantando você. Vou levantar você para derrubar reinos. Eu estou levantando você para arrancar reinos. Estou levantando você para edificar reinos. O que você falar vai ser um estardalhaço. Muitas das pessoas que te ouvirem vão falar com ódio de você, vão querer matar você, vão vir atrás de você, mas não tenha medo, porque eu sou contigo. Observe um fato. Aqui Jeremias vai falar aquilo que Deus falou que ia falar com ele. E Jeremias só tinha que obedecer a voz do Senhor. Olha o verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondeu: vejo uma vara de amendoeiras. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Agora Deus dá segurança para Jeremias: sou eu que velo pelo que você está falando, sou eu que velo pela minha palavra. Olha como é que é o chamamento dos profetas. Olha o ministério dos profetas. O ministério de profeta, irmão, era chegar no local, na maioria das vezes era para falar aquilo que o povo não queria ouvir. Era para apontar os pecados das pessoas. Era para dizer coisas duras. Porque o livro de Jeremias está falando assim: está vindo, o inimigo está vindo do norte. O peso da consequência do pecado de vocês está vindo do norte. Se vocês não se arrependerem, não tem como vocês fugirem do que Deus está trazendo para vocês. E o povo vai lá volteio. Jeremias, prega a palavra de Jeremias. Fala o que eu estou falando. E Jeremias simplesmente continuou e foi um ministério profético muito próspero. Agora, olha como é que acontece, como que Deus comunicava a vontade dele com o profeta. Capítulo 18. Olha como é que acontecia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias estava em casa, tranquilo. Deus poderia ter chegado para ele e falado assim: Jeremias, o que eu tenho para fazer com o povo de Deus é isso. Mas Deus não fez isso. Deus falou assim: Jeremias, sai daí, vai para a casa do oleiro. A imagem do oleiro é aquela pessoa que faz vasos, mexe com barro. E Jeremias obedece o Senhor e desce. E aí no verso 3 diz assim: ó, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E Jeremias desceu e começou a ver o que o oleiro estava fazendo. E quando ele chegou, o oleiro estava fazendo uma obra, estava fazendo um vaso de barro. E aqui Jeremias veio que o vaso estava chegando no local certo, na hora certa, só que quebrou. O oleiro vai lá, começa a obra de novo e vai fazer um novo vaso. Aí agora, olha o que Deus fala para Jeremias no verso 5.
Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A interação que Deus tinha com os profetas era muito didática e pedagógica. Quando Jeremias vê isso, Deus fala assim: está vendo aí? Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou quebrar esse barro que eu fiz e vou fazer de novo. Acaso eu não posso fazer? O profeta olhava para aquilo e falava assim: ô Senhor, pesado. E Deus falava assim: pesado não é Jeremias. Agora vai lá para o povo e fala que eu vou fazer isso com eles. Eu vou quebrar eles e vou fazer de novo. Pesado, hein, irmãos? É como se eu chegasse aqui para vocês e falasse: só Deus vai destruir vocês. Deus vai arrebentar com a família de vocês, vai matar todo mundo. Dos descendentes que forem fiéis de você, Deus vai levantar alguém para que surja algum crente, mas todos vocês vão morrer. Ele vai acabar com todos vocês, seus miseráveis, pecadores, idólatras. Quem é que vai aceitar uma palavra dessa? Esse é o ministério do profeta. A gente olha para cá e entende quem é a figura do profeta ou quem substitui a figura do profeta no Novo Testamento. Porque Deus continua falando no Novo Testamento. Parou-se esse linguajar, essa forma de Deus falar aqui no Antigo. Mas quem que continua falando aqui no Novo? Ou seja, quem falou de forma inspirada da parte de Deus e ficou como escritura sagrada? Vocês sabem quem é? Os apóstolos. O profeta era inspirado e falava desse jeito. Só que não existe mais profecia no Novo Testamento. E quem é que está falando agora no Novo Testamento? Os apóstolos. Quem são os apóstolos e quem são os homens que foram inspirados por Deus? Homens, pecadores, assim como eram os profetas, mas que foram chamados por Deus para que pudessem fazer profecias, instruções, doutrinas da palavra, da vontade, daquilo que Deus queria, daquilo que Deus desejava que o povo vivesse. E assim eles fizeram. Assim fez Mateus, assim fez Marcos, assim fez Lucas, assim fez Paulo, assim fez João, assim fez Pedro. E são esses homens que substituíram, ou que continuaram a trazer a palavra inspirada de Deus para a igreja. Cessou suas profecias, mas Deus não deixou de falar para a sua igreja. Hoje a igreja está firmada em quem? Efésios capítulo 2, verso 20. E aí nós temos a resposta bíblica. Em que a Bíblia está? Em que a igreja está firmada hoje? Qual é o alicerce da igreja hoje? Efésios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nós, igreja, hoje, irmãos, estamos edificados sobre a doutrina, sobre as profecias, sobre as instruções que os profetas escreveram e que os apóstolos escreveram. Ou seja, a palavra foi revelada, está aí. Nós estamos sobre esses fundamentos que nos dão sustentação e nos ensinam a viver. Isso é profecia do Novo Testamento. Certezas decorrentes do que vimos aqui. Não existem essas figuras nos dias de hoje. Ou seja, não existe mais Deus usando profecias para falar do seu povo. Deus não fala mais de forma inspirada, trazendo novas revelações para a igreja ou para Israel. Deus não fala mais de uma forma agora ele falava com os apóstolos, ou a forma como ele falava com os profetas. Tudo que tinha que ser falado, ele falou. Toda a verdade, vontade e fatos que irão acontecer já estão revelados de Gênesis a Apocalipse. Tudo está revelado. Tudo. Eu não preciso que ninguém, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum outro ser diga que vem da parte de Deus para me trazer algo novo, porque eu não preciso mais disso. A igreja do Senhor não precisa mais disso.
com a mesma função dos profetas, e que os profetas declaravam no Antigo Testamento. E dois fatos ficam marcados aqui: não existem mais profetas inspirados no Novo Testamento. 2, as revelações do Novo Testamento foram dadas para os apóstolos, ou seja, o Senhor Deus fechou a sua revelação quando Ele concluiu ali no livro de João. E no Novo Testamento não existe mais essa demanda. Assim diz o Senhor: eis que eu estou com a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ouça a igreja. Não existe mais. Agora é interessante saber que, irmãos, existem profetas no Novo Testamento, que existem profecias no Novo Testamento. Nós temos uma cláusula de exceção, uma pessoa de exceção no Novo Testamento. Quem é? É um personagem chamado Ágabo. Se não fosse o Ágabo, existe Ágabo no Novo Testamento, que é a única manifestação escrita e explícita de alguém que falou como falaram os profetas do Antigo Testamento. Aí eu sei que muitos irmãos podem falar assim: pastor, e João Batista? João Batista, ele não falou como falavam os profetas do Antigo Testamento. Só Ágabo, e por uma única vez. Abra a Bíblia de vocês aí em Atos, capítulo 21, verso 10 e verso 11. Atos, capítulo 21, do verso 10 ao verso 10 e verso 11. Atos 21, verso 10 e verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os pontos, os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o que, irmãos? Ou seja, aqui nós temos uma pessoa no Novo Testamento, o único caso de alguém que fala semelhante como os profetas falaram no Antigo Testamento. Aqui ele está falando que quem está falando aqui não é ele, Ágabo. Assim diz o Espírito Santo. Percebem? Olha a seriedade da fala desse homem. Assim diz o Espírito Santo. Agora olha só, irmãos, a seriedade e a veracidade bíblica. Aí você vê a conotação da discrepância dos absurdos que nós vemos hoje. Ei, assim diz o Senhor, fica de pé aí. Olha, que conversa é essa, irmãos? O Senhor está falando aqui comigo agora. Jesus, eu estava vendo um rapaz, mas opa, esse é um anjo aqui agora. Que é isso, irmãos? Irmão, o Senhor está revelando aqui. Mas que conversa é essa? Isso não existe. Isso é mais uma infantilidade. É demais loucura. Chega ao ponto de aproximar-se de blasfêmia. É loucura. Estão revelando CPF, identidade, profissão, sonhos. Estão revelando tudo. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. A água que vem e traz uma revelação e deixa claro que quem está trazendo essa palavra não é ele, mas é o Espírito Santo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Aí agora olha o que diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Dito e feito. Aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. O que esse homem falou aconteceu. Fora Ágabo, não houveram mais manifestações proféticas no Novo Testamento. Olha isso. Fora esse único exemplo, aqui, tem um homem usando e falando semelhantemente o que falava-se no Antigo Testamento, não houveram mais manifestações no Novo Testamento. Contudo, o conteúdo profético ou o ensino doutrinário do Novo Testamento é a exposição originária do Evangelho. Prestem atenção, irmãos. O conteúdo doutrinário, a profecia do Novo Testamento é a exposição do Evangelho.
Profecia no Novo Testamento não é você falar assim diz o Senhor, assim falou o Senhor. Nós entendemos simplesmente por esse fato que é explícito. Qual fato que é explícito? Em todo o Novo Testamento nós vemos uma única manifestação de um único homem falando quase que semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Todo o restante do contexto doutrinário de ensino, todo o contexto profético do Novo Testamento é através de estudo, meditação, exaustão e exposição do Evangelho. Por isso que nós entendemos que profecia não se trata de algo subjetivo. Profecia é a manifestação do Evangelho sendo ensinada pelo povo de Deus. Se isso foi assim no Novo Testamento, que a base doutrinária neotestamentária é a base que arregimenta as nossas doutrinas, assim deve ser nós, assim devemos ser nós nos dias de hoje. Não há mais profecias para os dias de hoje. E aqui eu vou falar algo que pode até assustar os irmãos. Pode ser até assombro, mas aí eu falo daquilo que eu vi, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu vejo nos dias de hoje. Pastor, Deus não fala mais de forma nenhuma que não seja através de pregação, que não seja através do estudo, através da reunião de pequenos grupos. Isso não acontece? Não acontece. Deus fala, Deus fala aos nossos pais. Deus fala de forma particular, fala porque eu já vivi isso. Eu já vi várias pessoas vivendo isso. Mas Deus não traz nada novo. Deus não traz doutrina nenhuma. E detalhe, todas as vezes que você vê alguém recebendo da parte de Deus alguma palavra que é particular, que é uma palavra que Deus chegou àquela pessoa num canto e falou com ela, olhe para a vida dela. Aquela fala para vergonha. Por quê, pastor? Porque essa pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus através do sermão, da forma ordinária que Deus está falando. Essa pessoa não consegue mais ter entendimento, quer dizer, nem consegue mais fazer presente nas escolas bíblicas, nos estudos particulares, ele nem tem mais frequência, ele não está frequente nas suas exposições, ele não consegue ouvir instrução de louvor e até repreensão nos cânticos, nos louvores, ele não está presente na Santa Ceia. Aí você percebe que essa pessoa entrou num quadro de afastamento tão grande do Senhor, tão grande das formas ordinárias que Deus comunica com o seu povo, que Deus usou extraordinário para falar com essa pessoa. Não se tem privilégio, não, irmãos. Isso é um desastre. Porque você está com a vida tão íntima, tão afastada de Deus, que Deus teve que falar com você de forma extraordinária. Olha o contexto do Novo Testamento. Olha para aquele povo que estava ali no período de Jesus. A Bíblia fala que Jesus teve que fazer milagres. Olhos de cegos tiveram que ser abertos. Aleijados tiveram que entrar. Mortos tiveram que ser ressuscitados para que alguns acreditassem no Messias. Percebe a situação do coração empedernido? Ele está tão insensível para Deus que ele só consegue ver Deus se ele encontrar o extraordinário. A palavra do Evangelho já não tem valor de verdade. Sabe, irmãos, eu espero que nenhum de vocês perceba nessa situação. Eu espero que nenhum irmão possa chegar numa situação tão inumerada dessa, a ponto que precise de algo extraordinário da parte de Deus para que possa acreditar em Deus. Toda a verdade de Deus está aqui, irmãos. E toda a profecia de Deus está aqui. Eu quero parar por aqui. Hoje nós já nos detemos aqui 50 minutos.
no entendimento que nós falamos com os irmãos o que não é essa palavra de profecia. E entendemos que essa palavra de profecia que Paulo está ensinando é totalmente discrepante com o ministério profético do Antigo Testamento. E percebemos que aquilo que é profecia é aquilo que Paulo está ensinando sobre o que é o ministério da revelação inspirada de Deus, que vem dos apóstolos. Ou seja, é o ensino e a instrução objetiva da palavra de Deus. No próximo domingo, eu quero tratar com vocês o seguinte: nós sabemos que existiam profetas no Novo Testamento, ou seja, nas igrejas do primeiro século, mas como que aconteciam os ensinos desses profetas? Existia um mundo de profetas no Novo Testamento, irmãos. Aqueles homens que ensinavam a palavra de Deus eram profetas, eles eram chamados profetas. Existia um monte. Como é que esses homens ensinavam? A Bíblia ensina. E aí você vai perceber que diante de tudo isso que nós estamos vendo aqui, só tem uma forma mais correta, mais plausível de nós entendermos o que Paulo está explicando no verso 6. Que a palavra, a profecia, é o ensino ordinário da palavra de Deus. Quando nós vemos aqui esses textos de como os profetas ensinavam, nós vamos ter maior tranquilidade. Mas eu quero que os irmãos guardem os ensinos do dia de hoje. Não percam o tempo de vocês correndo atrás de profecias. Não existem mais profecias. Não existem mais palavras inspiradas. Segundo, se Deus falou de forma extraordinária contigo, é porque você está num grau de insensibilidade tão grande, de irresponsabilidade tão grande de conhecimento da palavra de Deus, que foi necessário Deus pegar uma pessoa que estava lá não sei aonde para falar contigo de forma particular. Por quê? Porque você está vivendo esse meio de um ímpio. Nós nos detemos, nos guardamos a palavra de Deus. Verdade do Senhor. Se entendermos isso, o verso 6 vai ser muito tranquilo para a gente. Os demais vão surgir na revelação de Deus de forma consequente. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos.